Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha, ajudo mulheres a chegar ao seu objetivo de emagrecimento consciente, mais rápido e com saúde. E eu vou falar um pouquinho com vocês hoje a respeito sobre jejum intermitente. Mas antes, eu vou pedir para que vocês dão um like no vídeo, se inscrevam no canal para que ele possa crescer, compartilhem se gostarem. Então, sobre o jejum intermitente, muitas pessoas vêm e me perguntam como faz jejum intermitente. Muitas vezes a pessoa ela quer fazer logo o jejum intermitente buscando um emagrecimento rápido. Muitas vezes elas acham que o jejum intermitente vai ajudá-las a emagrecer mais rapidamente. E na verdade não é bem por aí, não é bem assim que começa o jejum intermitente. Antes de tudo, antes de começar a fazer a prática do jejum intermitente, é muito válido, muito bom, primeiro lugar, mudar a alimentação. Porque se você for fazer jejum intermitente e não tiver mudado a sua alimentação, se você continuar consumindo carboidratos refinados, como por exemplo, doces, açúcar, beber refrigerante, consumir fast food, continuar comendo massas, por exemplo, alimentos, carboidratos que dão legumes que façam subir rapidamente o seu pico de insulina, como por exemplo uma batata, ou abóbora, ou cenoura. Então não vai adiantar muito a prática do jejum intermitente. Porque primeiro nós mudamos a alimentação, nós ajustamos a nossa alimentação, passamos a comer mais alimentos de verdade, nós abrimos menos embalagens e descascamos mais. Porque esse é o segredo. O segredo não está no jejum intermitente, o segredo está no que você come quando você está na sua janela aberta. Muitas pessoas também perguntam o que é janela aberta, janela fechada. Janela aberta é quando você vai fazer sua primeira refeição do dia, você vai abrir sua janela. E depois, no final do dia, você vai fechar sua janela, vai fazer sua última refeição, fechou a janela e vai começar no jejum, até no dia seguinte. Mas é muito importante quem está fazendo jejum intermitente se preocupar, se atentar no que você vai ingerir pela primeira vez quando você for abrir a sua janela alimentar ou quando você for fechá-la. Como assim? Eu tive experiência própria. Muitas vezes eu fechava minha janela alimentar comendo, por exemplo, vamos dar um exemplo, pipoca. Pipoca, né? A gente vai assistir um filme, vai comer o quê? Pipoca. Então vai fechar a janela alimentar comendo pipoca. Algumas vezes aconteceu isso. No dia seguinte, era batata. Eu ter fome mais cedo. Dava 7 horas, 8 horas da manhã, a fome já começava, já vinha. Por quê? Porque lá no dia anterior eu fechei a minha janela comendo pipoca, milho. E o milho, ele não entra na low carb, tá? Como, por exemplo, também, vamos dizer aí, um mingau. Muitas pessoas falam sobre mingau de aveia, por exemplo, né? Ou um cuscuz, ou uma tapioca, fecha a janela. Acham que comendo esses certos tipos de alimento, né, cuscuz, tapioca, por exemplo, estão sendo fitness. Aí fecha a janela alimentar, no dia seguinte, eu não consegui fazer o meu jejum prolongado. Por quê? O que você comeu à noite? O que você fechou sua janela alimentar? Então depende muito do que você come quando você fecha a sua janela. Se você comer esses tipos de alimento, provavelmente no dia seguinte você vai sentir fome mais rápido. Agora, se você comer, por exemplo, omelete, uma alimentação baseada em ovos, né? Um brócolis, couve-flor, uma proteína, frango,
você vai aguentar mais tempo com seu jejum no dia seguinte, porque você fechou sua janela alimentar com uma proteína, uma gordura do bem, de repente, como coco, abacate. Então você vai conseguir ficar mais tempo no seu jejum. A mesma coisa é quando você abre a sua janela alimentar. Quando você vai comer pela primeira vez, muitas vezes eu vejo gente comendo, vai abrir a janela, vai comer pão integral. Come pão integral. Ah, mas eu não consigo ficar sem meu pãozinho integral. Você consegue tudo. Nunca fale essa palavra negativa para você. Ah, eu não consigo. Elimine essa palavra do seu vocabulário. Sempre fale para você mesma: eu posso, eu sei fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer. Sempre palavras positivas. Vai lhe ajudar muito. Então, se você abrir sua janela alimentar, consumindo também produtos industrializados, pão integral, arroz integral, essas coisas assim, também você vai continuar sentindo fome mais vezes. Então, o segredo do jejum intermitente, na verdade, é o que você come quando você está com a sua janela aberta. Se você consumir mais legumes de baixo carboidrato, que eu sempre falo, como por exemplo, chuchu, abobrinha, berinjela, repolho, jiló, maxixe, quiabo, você comer mais proteínas, coma ovos que são mais baratos, ovos, os peixes, frango também. Você sempre está ali utilizando das gorduras boas. O que são as gorduras boas? É você fazer a sua comida na banha de porco, feita em casa, ou óleo de coco ou manteiga. É você usar o azeite extra virgem, principalmente para temperar a sua salada. Então, se você consumir bons alimentos, você automaticamente sentirá menos fome porque ficará mais tempo saciada. Então, inclua mais proteínas na sua vida, na sua alimentação. Mais gorduras do bem, mais legumes de baixo carboidrato, mais folhagens também, brócolis, couve-flor, é muito importante para o nosso organismo. Aí sim você está apta para fazer o jejum intermitente. Não vai te causar tanto sacrifício se você continuar. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu faço reeducação alimentar. Faço a reeducação alimentar com jejum intermitente. Você vai observar o que ela está comendo na reeducação alimentar. Muitas vezes é isso: é tapioca, é cuscuz, é aveia, é granola, coisas integrais, pães integrais, biscoitos integrais. Então, são todos alimentos que levam açúcar na sua composição, que vai estar sempre estimulando a comer mais. Aí o jejum intermitente vai ser mais sacrificante para você. Então, em primeiro lugar, mude sua alimentação, coma mais proteínas, gorduras do bem, legumes de baixo carboidrato, folhagens em gerais, e você poderá fazer o jejum intermitente, que será maravilhoso para a sua vida. Automaticamente você vai se alimentar menos vezes, mas de alimentos de verdade. Comece sempre com 12 horas, é o protocolo básico, 12 e 14 horas. Você jantou, por exemplo, 7 horas da noite, você vai tomar o seu café da manhã às 7 horas da manhã. Ou às 9 horas da manhã, 12 e 14 horas. Vai se adaptando, se acostumando. Aos poucos você vai aumentando a sua espaçada de horas para fazer o de 16, 18, 20 horas. Lembrando que os jejuns que mais ajudam a emagrecer são justamente o de 16 ou de 18 horas. Não precisa ficar se sacrificando, fazendo sempre direto de 24, 36 horas, 48, que eu vejo muitas pessoas fazendo. E quando vai abrir a janela, come um monte de porcaria. Então não adianta. O importante, o segredo está em você fazer uma boa alimentação. Isso vai fazer com que você emagreça com saúde, sem ficar desnutrida, sem ficar fraca. Lembrando que às vezes nesse processinho de adaptação, muitas pessoas, por sentirem falta do açúcar no sangue, né?
elas sentem náuseas, dores de cabeça, ficam mais irritadas. Isso é um processo que você está se livrando, o seu organismo está se limpando dos malefícios do açúcar e das comidas processadas, industrializadas. Isso é só por poucos dias, 5 a 10 dias isso passa, tá? Persista pela sua saúde, pela sua autoestima, vai valer muito, muito, muito a pena. Invista sempre em você, sempre se queira melhor para você. Então, o jejum intermitente sim, é muito bom. E ele também cria longevidade. Você associada com a sua boa alimentação, a prática de exercícios físicos também é fundamental. Mesmo que você tenha limitações, como algumas dorzinhas, faça caminhadas, faça exercícios de pilates. Tem muitos exercícios bons de pilates, de alongamentos, que qualquer pessoa pode estar fazendo, tá bom? Isso associado com o jejum intermitente vai fazer com que você tenha uma vida próspera, longínqua. Isso é maravilhoso, isso é gratificante. Sempre queira o melhor para você. Nunca aceite menos para você. Sempre se faça o bem e sempre se ame, porque quando nós nos amamos, nós sempre iremos querer o melhor para a nossa vida. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder assim que eu ver, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.